Vamos lá, galera. Sabadão, dia 7 de janeiro de 2023. Estamos aí para analisar para vocês 6 joguinhos aí, sabadão, cheio de jogos, né? Então a gente separou 6 bons jogos aqui. A gente tem Premier League, La Liga, tem joguinho da Série A Team, tem jogo da Primeira Liga, tem DFA Cup. Então, muitos jogos para vocês aí. Então, tá aí, meu amigo Di, como é que tá de tudo tranquilo? Fala, gurizada, tudo certo? Vamos lá, né? Sabadão cheio de jogo e a gente separou esses 6 jogos para trazer para vocês. Então, cara, já deixa teu like aí, te inscreve no canal, ativa o sininho aí para ficar por dentro das nossas dicas. Vamos começar com Celtic e Kilmarnock. Então, lá do campeonato escocês, né? O Celtic é o brabo lá da Escócia, da Premier League. Então a gente vê aqui o confronto nos últimos 3 anos, né? 6 vitórias do Celtic e um empate. Então o Celtic sempre marcando muitos gols, né? Ataque muito bom. A gente vê isso aqui na Race também, né? Celtic uma boa Race, aqui com 7 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate, né? E já o Kilmarnock aqui, uma Race mais mediana, né? Com apenas 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Então, o Celtic aqui é o primeiro colocado, né? Chama atenção aqui, em 20 jogos, 63 gols feitos. Então, o ataque do Celtic é um ataque muito forte mesmo. Já o Kilmarnock aqui é nono colocado, tem 33 gols sofridos, então dá uma média de pouco mais de 1,5 gol sofrido por jogo, né? O Celtic em casa ganhou todos os seus jogos, né? E se for ver aqui, só no mínimo 2 gols saem. Se não, aqui, ó, 4, 6, 4. Às vezes toma um golzinho também, então costuma sair bastante gol. E o Kilmarnock aqui também jogando fora de casa, uma péssima campanha, não ganhou nenhuma ainda. Então aqui tem 8 derrotas e 2 empates, toma bastante gol também. Vamos para mais dados. O Celtic marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 8, over 2,5 nas últimas 4 e over 0,5 HT em 8. Kilmarnock, over 0,5 HT em 8. Então o Celtic ataque que marca 3 gols por jogo, Kilmarnock aqui toma mais de 1,5 gol por jogo. O over 0,5 HT aqui bom de ambas as equipes, 1,5 do Celtic muito bom, 2,5 também. Já o Kilmarnock aqui um pouquinho pior, né? Mas são bons números também, 60% pro 1,5 e 50% do 2,5. Vamos para as odds aqui, Celtic é 1,10. Cara, não, no net odds aqui não tem o que fazer a não ser buscar um back Celtic aqui. Para quem tem meta para trabalhar em odd de 1,10, né? Eu ficaria mais de olho em gols aí, tentar pegar um 0,5 HT no ao vivo, porque a gente viu ali que acontece bastante nas duas equipes. O 2,5 aqui está muito esticado ainda, né? Tá 1,30, né? 1,29. Então ficaria de olho nesse 0,5 HT pro ao vivo. Já minha entrada pré, vou pegar aqui um Celtic para vencer o primeiro tempo, Celtic para vencer o jogo, que é Celtic HTFT, né? E over 2,5 gols. Então saiu em 80, 90% dos jogos do Celtic ali em casa. 1,70 para mim e o meu placar 3-0 Celtic. Perfeito, é a análise do Di. Celtic é muito bravo, não adianta, né? Quase sempre aí entra goleada também. É um time muito agressivo e muito bom de se trabalhar. Agora vamos para o nosso segundo jogo do dia. Vila Real e Real Madrid. Jogão aqui pela La Liga. Então vai ser o jogão aqui do sábado, né? A gente vê aqui no histórico muitos empates, né? Muitos empates e 2 vitórias do Real Madrid nos últimos 3 anos. Então o Real Madrid não perdeu, mas também não ganhou muitas, né? E a gente vê aqui a race das duas equipes, duas races muito boas, né? A gente vê que tem até alguns amistosos aqui, mas as duas equipes aqui com uma race interessantes, com races idênticas, né? Com 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Né?
Aqui também tem jogo de Copa, que o Vila Real, no caso, poupou os titulares. Mas o Real Madrid também aqui tem joguinho aqui da Liga dos Campeões também, que também deu uma rodada no elenco, apesar de ter ganho esse aqui, mas esse aqui acabou perdendo. Então, cara, duas vezes bem interessantes. Mais detalhes desse jogo que me chama bastante atenção aqui. Bom, o Vila Real não perdeu nas últimas 5, concedeu em 8 e foi over 1,5 em 8. O Real Madrid marcou nas últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10 e over 1,5 em 9 das últimas 10, né? Então são dois times aí que tem uma média de gols interessantes, né? Pra gente ficar de olho. E outro detalhe do Real Madrid, que ambas marcam sim em 7 das últimas 10, né? Então o Real Madrid sempre mamando um golzinho aí. Então vai ficar de olho aí também no mercado de gols, né? A gente vê que as duas equipes têm uma defesa boa, né? Tomam menos de um gol por jogo. E tem uma média interessante de gols, né? Real Madrid quase 2,5 gols e Vila Real quase 2 gols marcados por jogo, né? O over 0,5 HT, a gente vê que do Vila Real, né, jogando em casa 100% e o e-mail 100% também, então um índice que chama bastante atenção. E já o Real Madrid jogando fora de casa, 88% o over HT e o e-mail 88%, né? Então, cara, isso aqui tem números interessantíssimos aí para a gente ficar de olho nesse golzinho no primeiro tempo e nesse 1,5 também, né? No 2,5 a gente vai ver que cai um pouco aqui pelo lado do Vila Real, mas mesmo assim são números muito bons para ficar de olho em gols. As odds para esse jogo, 2,14 o back pro Real Madrid e o Vila Real 13,45. Cara, vou ser bem sincero que apesar da excelente campanha do Vila Real na temporada, cara, tá enfrentando o Real Madrid, é muito difícil a gente pegar o Real Madrid com uma odd tão alta assim. Uma odd muito alta, né? Então eu venho sim para esse jogo, tentar buscar alguma coisa a favor do Real Madrid. Como eu falei, mesmo jogando fora de casa, tem uma equipe muito boa, né? Poupou no último jogo. O Vila Real também entrou com um time misto, mas o Madrid poupou todo mundo ali, né? Poupou todo mundo ali, jogou de titular, assim, o Rodrigo, né? E então, cara, vai estar todo mundo descansado aí. Então tem tudo aí para vir bem para esse baita jogo aqui, né? Então tem odds que para se trabalhar um lei ao Vila Real, 3,55, uma odd bem boa para se trabalhar aí. E é isso que eu venho buscar nesse jogo, né? Trabalhar aí contra a equipe do Vila Real. A minha entrada pré para esse jogo, como a gente viu ali nos dados ali, cara, montei uma entrada aqui no Criar Aposta com todos os índices a nosso favor ali, então dupla chance para o Real Madrid, que não perdeu nas últimas 10 ali na Liga ali, o mais de 0,5 gols no primeiro tempo, que bate em 100% do Vila Real e 88% do Real Madrid, e a mesma situação por e-mail. Então fiz esse criar aposta, mod muito boa aqui, 1,95. Então essa vai ser a minha entrada pré para esse jogo. Eu poderia até ir na vitória do Madrid, porque eu acho que tem muito valor. Mas esse criar aposta aqui, acho que ficou mod muito boa e acaba que a gente tem também um empate a nosso favor aqui, então acho bem interessante. Meu placar para esse jogo, 2-1 para a equipe do Madrid. Fechou, então, a análise do Ornelis para esse jogão aí do Madrid e do Villarreal, né? Então vamos ao próximo jogo aqui, Juventus e Udinese, pelo campeonato italiano. Então a gente vê que o confronto nos últimos 3 anos aqui, uma vantagem da Juventus, né? A Juventus tem 5 vitórias, uma derrota e um empate, né? E aqui a gente vê a raiz da Juventus, né? Juventus que não começou a temporada bem, né? Tem aqui 2 derrotas aqui na Champions League e 8 vitórias na Reis.
Já o Udinese tem apenas 2 vitórias na Race, tem 3 derrotas e 5 empates, né? É uma equipe que vem empatando bastante, né? Não perde muito, mas também não ganha muito, né? Mas aqui na tabela a gente vê que a Juventus vem se recuperando, está em terceiro colocado, já o Udinese, oitava colocada ali, meio de tabela. Então a Juventus em casa não perdeu, né? Tem aqui 6 vitórias, 2 empates. E a Udinese aqui, como eu falei ali, empata bastante aqui também, né? Até fez bons jogos fora de casa, mas jogos contra equipes mais fracas, né? Se for ver que as 3 vitórias aqui foi contra três equipes aqui que lutam contra o rebaixamento. As 2 derrotas foram para as equipes lá de cima da tabela, né? E os empates aqui também foi contra times lá de baixo da tabela que conseguiam um 0-0 com a Lazio, mas cara, a Juventus aqui bem mais forte, né? Uma equipe que não dá, às vezes, até tanto padrão, mas vem ganhando seus jogos, né? Vamos para mais dados aqui. A Juventus marcou primeiro nas últimas 9, under 3,5 nas últimas 6, ambas marcam não nas últimas 6. Já o Udinese marcou em 8, não ganhou nas últimas 9, concedeu em 8, ambas marcam sim nas últimas 4, over 1,5 em 8. Vamos para as odds aqui, gurizada. Tá pagando 1,81 para a Juventus vencer o jogo. Então, cara, para mim tem valor. Venho buscar esse bag, a equipe da Juventus. Acho uma excelente odd. Apesar, como eu falei ali, né? A Juventus não tá dando padrão de back, né? Então tem que tentar achar o momento que a Juventus vá pressionar, vá ter posse de bola ofensiva ali, que dê aquele padrão de back, para tentar buscar esse gol da Juventus, né? Porque a equipe da Udinese aí é uma equipe bem mais fraca. Então, acredito aí uma vitória da Juventus e minha entrada pré vai ser isso aí, Juventus para vencer a 1,78 e meu palpite, meu placar 2-0 para a Juventus. Perfeito, tá aí a análise do dia, concordo plenamente aí. Ainda mais Juventus jogando em casa, né? Apesar do último jogo não ter apresentado um futebol tão bom, né? Tinha até entrou na vitória da Juventus e foi bater no último lance ali, já tinha até desistido aqui, foi até lavar a louça de quando vendeu o golzinho. Tá bem certinho. Último, último lance ali, 1-0. O que importa é o green. E, pô, agora jogando em casa tem tudo para vencer também. Vamos lá para o nosso quarto jogo do dia, que vai ser o joguinho do Monza contra a Inter. Vamos lá, vamos pro histórico das duas equipes aqui, né? A gente vê que o Monza não. A race não tá tão interessante, né? Apesar de ter 4 vitórias aqui, né? Tem 5 derrotas e um empate. Então não tá no seu melhor momento, né? E já a Inter, que tem muitos amistosos na race, mas a Inter vinha numa uma recuperação interessante, né? E venceu aqui, pô, esse último jogo com uma vitória importantíssima, né, contra a Napoli. Então venceu o líder do campeonato, encurtou a distância. E, cara, isso com certeza vai motivar a equipe da Inter aí a vir em busca desse título, né? Napoli acabou perdendo, então botou fogo no campeonato, né? E a Inter também conseguiu a classificação na Champions, né? Conseguiu eliminar o Barcelona. Aqui a gente vê na tabela, a Inter está na quarta colocação, né? 16 jogos, 11 vitórias, não empatou ainda e 5 derrotas. E tem uma média interessante de gols aqui, né? Marca mais de 2 gols por partida e também leva mais de um, né? Então uma equipe bem over, né? A Inter. Já o Monza aqui na 15ª, tentando ficar longe aqui dessa zona do rebaixamento. Não vem fazendo uma campanha tão interessante, né? 16 jogos, marcou 17, tem uma média de um gol por jogo e um pouco mais de um gol sofrido, né? Venceu só 5 dos 16 jogos, então uma campanha bem abaixo aí do Monza. E a gente vê aqui a race das duas equipes, tanto do Monza jogando em casa quanto da Inter jogando fora. Até são races bem parecidas, né? Mas a Inter aí com essa vitória, como eu falei sobre a Napoli, com certeza vai vir bem motivada para essa partida.
Vamos para mais dados desse jogo. O Monza marcou nos últimos 8, em 8 dos últimos 10, foi over 1,5 em 8 dos últimos 10, e apesar de ter sido over 1,5, foi também under 13,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Já a Inter, que marcou em 8 das últimas 10, não perdeu em 8, over 1,5 em 9 e over 0,5 HT em 8, né? Então, a gente vê que o 1,5 bate bastante aqui nas duas equipes. Como a gente pode ver também a média aqui de 2,70 pro Monza e quase 4 gols por partida da Inter. Então a Inter com um ataque bem forte, né? E over 0,5 HT 70% e 80%, 1,5, 80% e 90% para a equipe da Inter. Então são números também que me chamam a atenção, né? Tanto o HT quanto o 1,5. O 2,5 já cai bastante para as duas equipes aqui, mas esse 1,5 vem bem quente para esse jogo. As odds para essa partida, 1,62 para Inter de Milão. Cara, acho uma odd muito boa para a gente trabalhar assim esse back. Então, eu venho para esse jogo sim tentar buscar um padrão de superioridade da Inter de Milão. Uma oddzinha de 1,62, uma odd bem boa para se trabalhar. Então, aí, se a Inter conseguiu dominar a partida aí, tem tudo para essa odd se manter estabilizada aí. Só se ela realmente não tiver dominando o jogo aí para essa odd, vai daí sim dar um estouro para cima aí, pode bater até 1,90 no primeiro tempo, mas tem tudo aí para confirmar aí a volta para a briga no título. A minha entrada pré para esse jogo, eu também fiz um criar aposta ali buscando uma entrada mais segura, né? Dupla chance para a equipe da Inter de Milão, 0,5 gols no primeiro tempo e 1,5 no jogo, né? Mesma entrada que a gente fez no jogo do Real Madrid, mas a gente está a favor dos números, né? Então, cara, uma entrada acho bem segura para estar a favor da Inter. E meu placar para esse jogo, 3-1 para a equipe da Inter de Milão. Fechou então, 3-1 para a Inter. Foi uma entrada de muito valor aí que o Donelli trouxe para a gente. A Inter que é a equipe que está a caça aí do Napoli também, né? Como o Donelli falou, junto com a Juventus, Milan e Campeonato Italiano pegando fogo. Vamos pro próximo jogo aqui, gurizada. Liverpool e Wolverhampton pela FA Cup. Então aqui a gente viu o confronto nos últimos 3 anos das equipes, né? Somente vitórias do Liverpool. O Liverpool que nos últimos anos vinha fazendo excelentes campeonatos, só que esse ano tá deixando muito a desejar, né? Então aqui a gente deve ver na race aqui, não é uma race tão ruim, mas não é uma race boa, né? A gente vê aqui que são 3 derrotas, um empate e 6 vitórias apenas. E o Wolverhampton aqui com uma race com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Chama atenção aqui do Liverpool gols, né? 2,5 batendo com bastante frequência, né? Aqui tivemos apenas um jogo 0-0 e um 2-0. O restante bateu 2,5. O Wolverhampton aqui não bate tanto, né? Mas costuma bater no mínimo 2 gols aqui com frequência os jogos. Vamos para mais dados aqui, gurizada. Nos últimos 10 jogos, né? O Liverpool tem uma média de 0,5 HT de 80%, 1,5 90%, 2,5 80%. Então, vem sendo bem over. Já o Wolverhampton não é tão over, né? Não é tão over. O 0,5 HT, 1,5 sai com 80%, então sai bastante jogo com 2 gols. Já o 2,5 não é tanto. Vamos para as odds aqui. Liverpool a 1,37. Sinceramente, pelo momento que o Liverpool vem passando, cara, não vejo muito valor assim para entrar nessa odd. E apesar do Wolverhampton não ser uma boa equipe também, mas esses jogos de Copa aí também, normalmente os times grandes aí dão aquela vacilada, né? Então, ficar de olho aí, não me arriscaria aí, para mim não tem valor trabalhar o match odds no trade. Como eu falei, ficarei mais de olho em gols. Então, aqui o 2,5 tá 1,61. Então, tá um pouquinho baixo ainda, né?
Mas, cara, leva isso para ao vivo aí, tenta buscar uma odd melhor, que tem muito valor esse over 2,5. Como eu falei, tá saindo bastante frequência nos jogos do Liverpool. Ou até pegar um gol 0,5 HT, né? Um golzinho no primeiro tempo ali, que a gente vê que nos jogos do Liverpool tá saindo direto também. Já minha entrada pré, peguei aqui um criar aposta, peguei um 0,5 HT e over 2,5 gols. Então vou levar esse jogo mais pro over, como eu falei, porque as odds no Liverpool tá muito esmagada e o Liverpool não vem jogando para valer essa odd, né? E o meu palpite, o meu placar, vamos num 3-1 Liverpool aí. Cara, muito valor essa entrada, a gente viu no histórico ali. E realmente está complicado de querer se abraçar do lado do livro. A gente já tomou umas pauladas essa temporada. Então, a melhor coisa que tem a se fazer, cara, é ir pro mercado de gols aí, porque fugir de cair pro lado do livre, tá mais com um mod tão esmagado assim, cara. E, sinceramente, pô, eu achei muito bom aí os números dos gols aí e essa linha que tu pegou. Agora vamos pro último joguinho do dia, né? Que a gente vai analisar para vocês. O jogo do Brabo aqui, o Porto, né? O Casa Pia contra o Porto aqui pela Primeira Liga de Portugal. Nos últimos 3 anos aí só teve um confronto, 3-0 para o Porto. E aqui a race das duas equipes, né? O Casa Pia até que não está com uma race tão ruim, né? Uma race bem mediana. E o Porto aqui, uma race muito boa, né? Apenas com 2 empates e 8 vitórias. Então, muito bem também na Champions League, né? Conseguiu a sua classificação muito bem também. A gente vê aqui a classificação, né? Tá uma briga bem interessante aqui. Benfica acabou dando uma tropeçada e o pessoal deu uma encostada. Então tá o Benfica com 37, o Braga com 34 e o Porto com 32, né? Então aí o Porto viu o Braga vencendo e vencendo muito bem aí. Então, cara, tem que ganhar aí para reassumir essa segunda colocação, ficar colado no Benfica ali, torcer para o Benfica não vencer. A gente está gravando aqui antes do jogo do Benfica, né? Então, se o Benfica não vencer essa partida aí, então o Porto já cola ali, né? Então, cara, muito boa essa briguinha aqui e tá o Sport correndo por fora aqui, né? Tentando se aproximar um pouco mais da galera ali da frente. Então, muito boa a briga. A gente também vê aqui a race do Casa Pia jogando em casa. Não é uma campanha boa em casa, né, como mandante. 3 vitórias, 3 derrotas e um empate. E o Porto fora de casa faz uma campanha interessante, com 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota aqui para o Rivais. Mais dados desse jogo aqui. A gente vê que o Casa Pia marcou em 9 das últimas 10. Under 13,5 em 8 das últimas 10. Não, nas últimas 8, desculpa. E over 0,5 HT nas últimas 7. E já o Porto já joga essa média lá na lua, né? Marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, over 1,5 nas últimas 10, over 0,5 HT em 9 das últimas 10. Então, cara, Porto é uma máquina, né? Jogando em casa, jogando fora, não interessa. Porto vai para dentro e faz seus gols. A gente vê aqui a média de gols do Porto, quase 3 gols marcados por partida. E uma defesa boa aqui, né? Pouco mais de meio gol sofrido por jogo. Uma média bem interessante, 13,5 gols por jogo. E já o Casa Pia aqui com uma média bem mais abaixo, né? Com apenas um gol, um pouco mais de um gol feito e um pouco menos de gol sofrido, fechando em uma média de 2 gols por partida. Mas mesmo assim tem um índice interessante aqui de over 0,5 HT, 80% e Porto 90%, e de 1,5 aqui de 60% e o Porto 100%, né? O Porto também tem números interessantes do 2,5. Já o Casa Pia já fica pelo caminho aí, o 2,5, horrível. Mas, cara, esse jogo aqui eu venho me preocupar com os gols do lado do Porto mesmo, que é quem eu acho que vai vencer e quem eu confio nos gols. As odds para esse jogo, 1,40, 1,41 aí pro Porto. Cara, tem valor, o Porto é muito superior e eu vou tentar assim buscar esse backzinho ao Porto no trade, não tem muito o que inventar aqui. Poderia também ficar de olho em gols aqui nesse 2,5,
mas eu só vou trabalhar gols caso o Casa Pia esteja jogando também, né? Se ele ficar só se defendendo ali, eu vou trabalhar esse back, né? Agora, se o jogo estiver aberto aí, o Casa Pia, por estar jogando em casa, quer tentar algo mais aí, e esteja se expondo e conseguindo contra-ataques, finalizações, cantos. Então, daí eu venho, pulo desse back aqui e venho trabalhar o mercado de gols. Já minha entrada pré, é isso aí, pessoal. Mesma entradinha aí dos outros 2 jogos que eu fiz. Mas, cara, a gente tem que estar do lado do valor. Quem está nos acompanhando aí sabe que a gente está numa sequência muito interessante, muito boa, né, para falar a verdade. Então, cara, a gente está do lado dos números, os números nos indicam isso. Então, vamos ficar aqui do lado de onde tem valor nesse. Dupla chance para o Porto, 1 gol no primeiro tempo e 1,5 gols na partida. Cara, bateu 100% dos jogos, bateu 100% dos jogos, e aqui 90% dos jogos do Porto. Então, cara, muito valor, modinha de 1,70. E meu placar para esse jogo, 4-1 Porto, e esquece tudo. Esquece, papai. O brabo de Portugal, né? Não tem. Então tá aí, gurizada. 6 jogos aí de muito valor para vocês, como o Donés falou. Então, estamos numa sequência boa. Então, cara, a gente tenta extrair o máximo de valor aí dos jogos para trazer para vocês. Vamos para nossa tripla, então, Donelis. Vamos lá. Vamos para a nossa triplinha do dia aqui. Vila Real e Real Madrid vão pegar um dupla chance para o Madrid. O joguinho do Monza e Inter de Milão, o empate anula para a equipe do Inter de Milão. E Juventus e Udinese, um dupla chance para a Juve. Também outro jogo que deram uma odd bem interessante, né? Então vamos com esse dupla chance. Fechou nossa tripla com uma odd de 2,05. Muito boa a oddzinha na nossa tripla, hein? Sabadão, botar essa grana no bolso. Tá aí, então, oddzinha 2,05 por uma triplinha bem segura. Então, gurizada, se acompanhou o vídeo até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal. Só lembrando, a gente falou aí, entradas de valor, muito valor, a gente está numa sequência boa, mas sempre gestão de banca, né? Faz a tua gestão ali, aposte com cautela, porque o RED existe também, né? Então, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, então faz a gestão, confia no longo prazo, que é green, papai. Vamos para a nossa dica top do dia. É o brabo, é o brabo de Portugal aí. Porto Não dupla adianta. chance. Over 0,5 HT, over 1,5 a 1,70. Então, fechou, gurizada. Grande abraço, bom sabadão.